Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou estar fazendo aqui a resolução completa da atividade 1 de Mecânica e Resistência dos Materiais do módulo 52 2025. Mas antes de eu iniciar aqui de fato a resolução dessa atividade, pessoal, eu queria pedir um apoio a vocês, que vocês deixem um like no vídeo, se por acaso esse vídeo ajudar você de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade que estão precisando. Além disso, pessoal, se por acaso tiver dúvidas com relação à resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem estar deixando as dúvidas de vocês aí nos comentários, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Ou, se preferir, vocês podem me chamar no WhatsApp. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. Dito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui para a resolução dessa atividade. E aqui a gente tem a nossa atividade de estudo, né? Composta por uma questão, e nessa questão a gente tem três alternativas, onde ele pede para a gente determinar a tensão normal nas barras AB, a tensão de cisalhamento no pino A, e depois ele pede para a gente fazer uma análise da tensão calculada na alternativa A com a tensão admissiva do material. E a partir disso a gente consegue concluir se o material ele de fato vai suportar aquela tensão aplicada, calculada na alternativa A. Então, pessoal, eu até tirei um print dessa questão e anexei na nossa folha. Então, agora a gente vai prosseguir aqui para a resolução dela. Bom, pessoal, já anexei aqui a questão na nossa folha. E agora a gente vai estar respondendo primeiramente aqui a alternativa A, onde ela pede para a gente determinar a tensão normal nas barras AB e BC. Bom, pessoal, para responder essa alternativa, a gente pode utilizar dois métodos aqui. O primeiro método, que é um método bem mais rápido, é utilizando o triângulo de forças. Já o segundo método, que eu vou estar utilizando aqui no vídeo, é um pouco mais demorado. Porém, eu acredito que vocês vão aprender mais fazendo dessa maneira, porque os assuntos que eu vou abordar aqui, eles vão ser utilizados durante toda a disciplina de resistência dos materiais. Então, pessoal, esse método consiste basicamente em fazer uma análise da estrutura estaticamente falando. E para fazer isso, pessoal, a primeira coisa que a gente deve fazer é o diagrama de corpo livre dessa estrutura bem aqui. Então, eu já até adiantei isso logo aqui embaixo. Aqui a gente tem um diagrama de corpo livre dessa estrutura. E o que que seria um diagrama de corpo livre? Basicamente falando, pessoal, o diagrama de corpo livre se trata da gente representar todas as forças que atuam em um corpo. No nosso caso aqui, é para a gente representar todas as forças que atuam na estrutura. Então foi isso que eu fiz aqui. Aqui a gente tem um desenho simplificado das barras AB e BC que compõem essa estrutura. E aqui eu desenhei todas as forças que atuam nela. Aqui a gente tem no ponto B uma carga de 30 kN que atua nesse ponto, conforme a gente consegue observar aqui no desenho da estrutura. E já no ponto A e C, pessoal, a gente tem duas reações que atuam neles. Uma reação vertical e uma reação horizontal. Igualmente no ponto C, a gente tem uma reação vertical e uma reação horizontal. E o sentido das reações, pessoal, aqui não importa, né? Eu poderia adotar esse AX para a direita ou esse AY para baixo, tanto faz. Na hora de fazer os cálculos, a gente vai conseguir identificar se o sentido que a gente adotou estão corretos ou não. Bom, pessoal, então sabendo desse diagrama de corpo livre, a gente tem que determinar o valor de todas essas reações aqui que a gente não sabe o valor, de Cx, Cy, Ax e Ay. E para fazer isso, pessoal, eu sei, né, que essa estrutura toda ela está em equilíbrio estático. Sabendo disso, eu posso afirmar para vocês que em qualquer um desses pontos aqui, o somatório dos momentos ele sempre será igual a zero. Então a gente vai utilizar esse conceito aqui para estar determinando as reações desconhecidas. Então, pessoal, eu vou aplicar o momento, o somatório dos momentos no ponto C, primeiramente, né, para a gente conseguir determinar aqui um valor de alguma reação dessa estrutura. Então, eu vou escrever o seguinte: somatório dos momentos no ponto C.
Bom, pessoal, a gente sabe, né, que o momento ele é igual ao produto da força vezes a distância, ou braço de alavanca. E aqui, pessoal, quando a gente faz esse somatório dos momentos em um ponto, a gente deve adotar um sentido que seja positivo. E no meu caso aqui, eu vou adotar o sentido anti-horário como positivo. Então, vou fazer o desenho aqui, anti-horário positivo. Então, todos os momentos que faz a barra girar no sentido, a estrutura girar no sentido anti-horário, eles vão ser considerados positivos. Caso contrário, vão ser considerados negativos. Bom, pessoal, então sabendo disso, agora a gente vai fazer uma análise, né, em relação ao ponto C das forças que geram momento na estrutura. E uma dessas forças, pessoal, é essa força aqui de 30 quilonewtons. Ela faz a barra girar, considerando o ponto C, no sentido horário. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Ó, ela faz girar assim. E o braço de alavanca dela, pessoal, é justamente essa distância bem aqui, ó, de 2 metros. Então, como essa força ela faz girar a estrutura no sentido horário, a gente tem que considerar esse momento gerado por ela como negativo. Então, pessoal, sabendo disso, eu vou fazer o seguinte, vou escrever a fórmula aqui, né, somatório dos momentos no ponto C tem que ser igual a zero. E esse momento aqui a gente sabe que gerado pela carga de 30 quilonewtons ele vai ser negativo. Então, eu vou colocar o menos na frente e vou utilizar a fórmula de momento. O valor da força, que é 30, vezes o braço de alavanca, que é 2. Agora, pessoal, a gente vai analisar aqui as outras reações para ver se elas geram momento em relação ao ponto C. Aqui, pessoal, essa reação aqui, a Y, ela não causa momento considerando a análise a partir do ponto C. Por quê? Porque se vocês perceberem aqui, pessoal, é, essa força ela está atuando bem na direção do ponto C. Portanto, não tem braço de alavanca aqui para essa força. Então, o momento seria igual a zero. Então, a Y não causa momento considerando a análise a partir do ponto C. Agora, pessoal, essa força aqui, AX, ela gera momento analisando a partir do ponto C. Por quê? Basta a gente olhar aqui o desenho, né? A gente consegue perceber que essa força ela faz girar a estrutura dessa maneira bem aqui, ó, no sentido anti-horário, né? E além disso, a gente tem um braço de alavanca aqui, de 1,5 metro. E como ela gira a estrutura no sentido anti-horário, esse momento vai ser positivo. Então, AX, então o momento, né, gerado pela força AX vai ser igual ao valor dela, né, que é AX, vezes o braço de alavanca, que é 1,5. E essas forças aqui, pessoal, que atuam no ponto de análise, né, que é o ponto C, elas não vão causar momento. Então, a gente não vai considerar elas no cálculo. Então, a gente vai igualar tudo isso a zero. Aqui, pessoal, a gente sabe que 30 vezes 2 é igual a 60. Então, é menos 60 mais 1,5 AX. E isso tudo vai ser igual a zero. Vou repetir 5AX. E vou passar o 60 para o outro lado da igualdade com um sinal positivo. Então, a gente vai ter o seguinte, que AX vai ser igual a 60 dividido por 1,5. E isso aqui vai ser igual a 40 kN. Então, pessoal, a gente já conseguiu determinar o valor de uma reação que atua nessa estrutura, que no caso é o AX. Agora, pessoal, a gente vai utilizar aqui um outro raciocínio para conseguir determinar o valor das outras reações. Como essa estrutura toda aqui ela está em equilíbrio estático, eu posso afirmar também para vocês que o somatório das forças no eixo X vai ser igual a zero também, porque essa estrutura ela está estaticamente, ela está em equilíbrio estático. Então agora a gente vai aplicar esse conceito de que o somatório dos momentos
dos momentos não, das forças no eixo X é igual a zero. Bom, pessoal, então sabendo disso, como a nossa folha já alcançou o limite aqui, eu vou estar criando outra. E agora a gente vai aplicar esse conceito de que o somatório das forças no eixo X é igual a zero. Somatório das forças no eixo X é igual a zero. E igual ao momento, pessoal, a gente deve adotar um sentido positivo ao fazer esse somatório bem aqui. E eu vou adotar para a direita. Então, o sentido para a direita ele vai ser positivo. E aqui eu vou escrever a fórmula de que o somatório das forças no eixo X é igual a zero. Então, pessoal, agora a gente vai analisar aquela estrutura e identificar quais forças atuam na horizontal, ou seja, no eixo X. E se a gente analisar a estrutura, né, a gente sabe que tem apenas duas forças que atuam na horizontal, Cx e Ax. E todas elas vão ter o sentido positivo, né, porque eu adotei o sentido positivo para a direita. Então aqui a gente vai ter o seguinte, Ax mais Cx vai ser igual a zero. Anteriormente, pessoal, a gente obteve o valor de AX, que é igual a 40 quilonewtons. Então, a gente vai fazer essa substituição bem aqui. 40 mais Cx, e isso é igual a zero. Então, pessoal, Cx vai ser igual a menos 40 quilonewton. Alguém deve estar se perguntando, né, por que que deu negativo o valor da reação Cx. Deu negativo, pessoal, porque o sentido que a gente adotou aqui, ao fazer o diagrama de corpo livre, ele está errado. Na verdade, esse CX ele está atuando para a esquerda e não para a direita. Então, o sentido negativo ele só informa isso, que a gente adotou o sentido errado na hora de fazer o diagrama de corpo livre dessa estrutura. Mas em módulo, o valor dessa força é 40 quilonewtons. Então, pessoal, a gente já obteve AX e CX. Então, pessoal, agora a gente vai determinar os valores das reações que atuam na vertical, ou seja, no eixo Y, que no caso são CY e AY. E aqui, pessoal, como eu sei que essa estrutura ela está em equilíbrio estático, eu posso afirmar também que o somatório das forças na vertical também é igual a zero. Então, eu vou utilizar esse conceito aqui para determinar os valores das reações que estão atuando no eixo X, Y. Então, vou escrever o seguinte: somatório das forças no eixo Y é igual a zero. Ao invés de eu colocar eixo Y, eu também posso colocar somatório das forças na vertical é igual a zero. E aqui eu poderia trocar eixo X por horizontal. Somatório das forças na horizontal é igual a zero. Tanto faz. Aí vocês veem qual fica melhor para vocês. Então, pessoal, igualmente aqui a gente deve adotar um sentido positivo nesse somatório. E o sentido positivo que eu vou adotar é para cima. Então, para cima vai ser positivo. E aqui, pessoal, as únicas forças que estão atuando na vertical ou no eixo Y são essa, CY, AY e essa força de 30 quilonewtons. A gente consegue perceber aqui, né, que AY e CY elas estão atuando para cima. Então, o sinal delas vai ser positivo. Já a força de 30 quilonewtons, ela está atuando para baixo. Então, o sinal dela vai ser negativo. Então, a gente vai ter o seguinte.
Somatório das forças no eixo y vai ser igual a zero. AY mais CY menos 30 igual a zero. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. AY mais CY. Vou passar esse menos 30 para o outro lado da igualdade com o sinal trocado, ou seja, igual a 30. E aqui, pessoal, a gente vai parar por aqui, porque a gente não sabe nem o valor de AY, nem o valor de CY. Então aqui a gente tem uma equação, né? Que relaciona AY e CY, que eu estou chamando de equação 1. E agora, pessoal, para a gente conseguir determinar essas reações que estão atuando na vertical, a gente também pode analisar essa estrutura aqui, a, a gente pode analisar ela, né, individualmente as barras. Eu posso analisar apenas a barra B e apenas a barra BC. Então, eu vou estar aqui fazendo o diagrama de corpo livre apenas da barra AB. Diagrama de corpo livre da barra AB. Vou explicar de novo, né? Porque eu acho que ficou confuso. Além de eu analisar essa estrutura como um todo, eu posso analisar essa estrutura individualmente. Ou seja, eu posso analisar cada barra, né? E aqui eu vou estar analisando a barra B e vou estar fazendo o diagrama de corpo livre dela. Então, aproveitando aqui, eu vou copiar essa parte e vou estar colando aqui embaixo. Então, pessoal, analisando apenas a barra AB, a gente teria o seguinte diagrama de corpo livre. E como isso tudo está em equilíbrio estático, todas as os outros conceitos que a gente utilizou aqui anteriormente são válidos para essa barra também. Então, aqui, pessoal, o primeiro conceito que a gente vai utilizar é de que o somatório dos momentos no ponto B deve ser igual a zero, pois essa estrutura ela está em equilíbrio estático. Então, eu vou fazer o seguinte. Somatório dos momentos no ponto B deve ser igual a zero. E aqui, pessoal, a única força que gera momento nessa barra, analisando a partir do ponto B, é essa força bem aqui de AY, que eu não sei o valor, né? A distância eu sei que é de 2 metros da barra B. Então, esse momento... Ah, eu esqueci também, né, de adotar o sentido positivo desse momento, que no caso é o anti-horário. Então, pessoal, como essa força ela faz a barra girar nesse sentido aqui, ou seja, no sentido horário, esse momento aqui ele vai ser negativo. Então vai ser AY vezes 2, que é o braço de alavanca da barra, do momento, da força, né, na verdade. E a gente tem apenas essa força que gera momento nessa barra, analisando a partir do ponto B. Essa força aqui não gera momento porque ela está atuando bem em cima do ponto, então ela não gera momento. E esse AX ela está atuando bem na direção da barra, né? Então ela também não gera momento. Então, pessoal, isso tudo vai ser igualado a zero. Então, pessoal, diante disso, a gente consegue concluir, né, que AY vai ser igual a zero. Então, aqui a gente conseguiu determinar um valor de uma reação que atua na vertical. Então, sabendo disso, pessoal, a gente pode pegar esse valor aqui e substituir na equação 1, que a gente vai obter o valor da reação CY. Então, vou escrever o seguinte. Substituindo
substituindo o valor encontrado na equação 1, iremos obter o valor da reação CY. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou fazer substituição. A y a gente concluiu que é igual a zero. A gente tem que CY vai ser igual a 30 kN. Como deu positivo, quer dizer que o sentido que a gente adotou está certo. Então, pessoal, a gente já conseguiu aqui determinar o valor de todas as reações que atuam na barra. Então, agora a gente já consegue determinar os valores que atuam em cada barra. Na barra AB, a gente sabe, né, que a força que atua nela seria a X, porque está atuando bem na direção da barra. Então, pessoal, falta aqui a gente determinar o valor da força que atua nessa barra bem aqui, a barra BC. E se a gente encontrar isso, a gente consegue determinar a tensão que atua nela também. Então, agora a gente vai determinar esse valor que atua na barra BC. Bom, pessoal, então a gente vai determinar esse valor agora, né? Vou estar criando uma folha aqui. E agora a gente vai determinar o valor da força que atua na barra BC. E para fazer isso, pessoal, eu vou estar fazendo aqui o desenho, né, da barra B no ponto C. Aqui a gente tem um ponto C. E aqui, pessoal, a gente sabe que a gente tem uma reação atuando para cima, né, que é CY. CY igual a 30 kN. E aqui, pessoal, a gente tem, né, uma reação horizontal que está atuando nessa direção. Porque lembra que a gente encontrou o valor negativo para essa reação? Significa que o sentido que a gente adotou, que no caso era para a direita, ele está errado. Na verdade, é para a esquerda. O sentido correto, né? Aqui a gente tem Cx, que é igual a 40 kN. E agora, pessoal, a gente tem que encontrar o valor de força que atua na barra BC. E aqui, pessoal, a gente tem o seguinte: a gente tem as componentes dessa força que atua na barra BC. A gente tem a componente Y dela, que é esse valor, e a gente tem a componente X dela, que é esse valor bem aqui. Então, pessoal, a barra BC, ela está atuando nessa direção bem aqui, ó. Que eu vou chamar essa força de FBC. E aqui a gente tem as componentes dela, né? A componente vertical e a componente horizontal. E para determinar o valor dessa força BC, pessoal, eu posso aqui utilizar o teorema de Pitágoras. Porque aqui a gente tem a formação de um triângulo. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Onde essa altura é bem aqui, ó. Essa altura aqui seria o valor de 30. Essa base aqui seria o valor de x. E a hipotenusa seria o valor de força BC que a gente está querendo encontrar.
Então a gente vai ter o seguinte, utilizando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter que a gente tem o seguinte, né, que a hipotenusa ao quadrado, que no caso é a força FBC, que a gente está querendo saber, ela é igual ao quadrado dos catetos, que é CY e CX. CX ao quadrado mais CY ao quadrado. A gente repete aqui essa parte. CX é igual a 40 ao quadrado e CY é igual a 30 ao quadrado. 40 ao quadrado é igual a 16.000 e 30 ao quadrado é igual a 900. FBC ao quadrado vai ser igual a 25.000. E agora a gente vai tirar a raiz de tudo isso. Então, FBC vai ser igual a raiz de 25.000. Então, FBC vai ser igual ao quê? A 50 kN. Então, pessoal, a gente já encontrou o valor de força que estava faltando a gente determinar, né? Que é o valor da força que atua na barra BC. Pois a força que atua na barra B a gente já obteve. Então, pessoal, para ficar mais organizado, eu vou fazer o seguinte. É, analisando, analisando a barra no ponto C, podemos concluir que para determinar o valor da força que atua na barra BC, basta utilizar o teorema de Pitágoras. E agora, pessoal, a gente vai confirmar, né, os valores que atuam na barra AB e BC. Então, eu vou fazer o seguinte. Portanto, podemos concluir que o valor da força que atua na barra AB e BC é igual a força que atua na barra AB, eu vou chamar de FAB. FAB. Que conforme a gente viu, né, anteriormente, é o próprio valor da força AX, que é igual a 40 kN. 40 kN. E além disso, pessoal, a gente pode determinar também se essa força que está atuando na barra, se ela se trata de uma força de compressão ou tração. Então vamos analisar aqui a barra. Bom, pessoal, aqui a gente tem a barra B, e a gente consegue perceber, né, que a X ela está atuando para a direita. Então, pessoal, vocês concordam comigo que essa força aqui, a X, ela está comprimindo a barra B, porque ela está empurrando a barra B para a direita. Ou seja, tende a diminuir seu tamanho, né? Mas na verdade não vai diminuir, mas tende a diminuir. Então, pessoal, aqui a gente tem uma força de compressão. Então, eu vou escrever aqui, né, entre parênteses, compressão. Já a força BC, a gente acabou de calcular, né? Ela é igual a 50 kN.
E a força BC, pessoal, a gente concluiu, né, que ela está atuando nessa direção aqui na barra. Então, pessoal, percebam, né, que ela está meio que alongando a barra. Então, se ela tende a alongar a barra, a gente consegue concluir, né, que ela se trata de uma força de tração. Também aqui a gente vai escrever tração. Então, pessoal, sabendo os valores das forças que atuam na barra AB e BC, a gente já consegue determinar a tensão normal que atua em cada barra. Então, vou escrever aqui o seguinte: diante disso, podemos concluir que a tensão que atua em cada barra é igual a. E para calcular a tensão, pessoal, a gente vai utilizar a seguinte forma: a tensão ela é igual à razão entre a força sobre a área. Então, a primeira tensão que a gente vai determinar aqui é a da barra AB. Então, vou escrever o seguinte: tensão na barra AB. Pronto. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte: vou repetir a fórmula, porém eu vou colocar AB aqui embaixo. E aqui a força vai ser a força AB. E aqui a gente utiliza a área da barra AB. Então, pessoal, a gente já sabe o valor da força que atua na barra AB. Então, falta a gente determinar a área da barra. E aqui, pessoal, a gente consegue concluir, né, pelo desenho, que essa barra ela é uma barra retangular, com dimensão de 50 milímetros de altura e a largura dela é de 30 milímetros. Então, a área dela seria de um retângulo, né, base vezes altura. A base é 30 e a altura é 50. A gente vai calcular a área dela aqui agora. Chama aqui de A1. A1 é igual a base vezes a altura. A1 vai ser igual a base, que é 30 milímetros, e a altura vai ser de 50 milímetros. E isso aqui é igual a 150, 1.500 milímetros. Beleza. Então aqui a gente vai repetir essa parte e vai fazer a substituição. A força B é igual a 40 quilonewtons, a gente vai transformar para newton. E kilonewton representa o quilo, né? Representa 10 elevado a menos 3. E a área a gente vai deixar nessa unidade mesmo, de milímetro ao quadrado. Porque, pessoal, se a gente dividir newton por milímetro ao quadrado, a gente vai obter a tensão em megapA. Megapascal, na verdade. Vou escrever aqui do lado que newton
dividido por milímetro ao quadrado é igual a MPa, megapascal. Aqui a gente vai ter o seguinte, 40.000 dividido por 15.000. Isso aqui vai ser igual a 40.000 dividido por 15.000. Isso aqui vai ser igual a 26, vou arredondar para 26,67 MPa. Então, pessoal, isso aqui seria o valor da tensão normal que atua na barra AB. E agora a gente vai repetir o mesmo raciocínio para a barra BC. Tensão normal na barra BC. Vou utilizar a mesma fórmula. Tensão em BC é igual a força BC dividido pela área da barra BC, que eu vou chamar aqui de A2. E a gente já vai já calcular essa área. Aqui, pessoal, a barra BC, a gente consegue perceber, né, que ela tem, se trata, né, de uma seção cilíndrica. Cilíndrica não, né, circular, na verdade. E aqui a gente consegue perceber pelo desenho que o diâmetro dela é de 20 milímetros. Então a gente sabe, né, que a área de um círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. Então a área 2 vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Então a 2 vai ser igual a π vezes... A gente viu, né, que o diâmetro é igual a 20, então o raio é a metade de 20, ou seja, 10 milímetros. 10 elevado a 2. A 2 vai ser igual a 100 vezes π. Isso aqui vai ser igual a 3, deu certo, né? Π é igual a 3,14 vezes 100. 314 milímetros ao quadrado. Então agora a gente vai fazer a substituição. A força BC é igual a 50 quilonewtons. Vou transformar para newton. E a área é igual a 314. Isso aqui vai ser igual a 50 vezes 1000, né? Dividido por 314. Isso aqui vai ser igual a 159,24 MPa. Então, pessoal, a gente já finalizou aqui a alternativa A, né? Porque a gente já determinou a tensão normal que atua em cada barra. E agora a gente vai responder a alternativa B, onde ela pede para a gente determinar a tensão de cisalhamento no pino localizado na ligação A, que é esse bem aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a alternativa B dessa atividade. Ela pede para a gente determinar a tensão de cisalhamento no pino A, que no caso é esse pino aqui. Então, pessoal, eu até tirei um print desse pino e anexei aqui na nossa folha. E a respeito da tensão de cisalhamento em pino, pessoal, a gente pode ter duas situações, que é o cisalhamento simples e o cisalhamento duplo. No cisalhamento simples, a gente tem a seguinte representação do diagrama de corpo livre do parafuso. E um exemplo de cisalhamento simples, pessoal, que eu posso dar para vocês, está aqui mesmo na nossa própria estrutura, que no caso é no
pino C. Aqui, pessoal, a gente tem aquela força FBC que a gente calculou. Como consequência, vai surgir uma força nessa direção aqui também. Então, se vocês compararem aqui as duas imagens, né, vocês vão concluir que, de fato, no pino C há um cisalhamento simples, porque ocorre isso com o parafuso. Já no nosso caso aqui, no pino A, a gente tem o seguinte: a gente tem aquela força FBA, FAB, né, atuando nessa direção, e como consequência vai surgir uma força aqui e uma força aqui também. Então, pessoal, se vocês compararem, a gente tem aqui uma situação de cisalhamento duplo. O diagrama de corpo livre desse pino bate exatamente com esse bem aqui, ó. Porém, os sinais são contrários, né? Então, pessoal, no pino A, a gente tem uma situação de cisalhamento duplo. E para calcular esse cisalhamento, a gente utiliza essa formulinha bem aqui, ó. O cisalhamento ele vai ser igual à força. E qual força seria? A força que atua no meio, que no caso é FAB, dividido por duas vezes a área. Mas que área seria essa? Isso aqui, pessoal, seria a área do pino. Então, pessoal, sabendo disso, a gente já consegue determinar a tensão de cisalhamento no pino A. Então, antes disso, eu vou escrever um texto concluindo isso que eu acabei de falar. Por meio da análise da figura apresentada na questão, podemos concluir que o pino A, pino A se encontra em uma situação de cisalhamento duplo. Portanto, podemos obter o valor do cisalhamento no pino A por meio da seguinte equação. E a equação que a gente vai utilizar é essa bem aqui, né? Então, a tensão de cisalhamento no pino A vai ser igual à força AB dividido por duas vezes a área do pino. Então, pessoal, a gente já tem esse valor de força AB, então falta a gente determinar a área do pino. Bom, pessoal, esse pino, ele é um pino circular, né? A seção dele é circular. E o diâmetro dele é de 25 milímetros. Então, a área, né, da seção circular dele é a área de um círculo. Então, a gente vai calcular essa área bem aqui. Então, a área vai ser igual a área da seção circular do pino vai ser igual a π vezes r ao quadrado. A área vai ser igual a π vezes... Como o diâmetro é 25, pessoal, o raio será metade disso. Que no caso é 12,5, se não me engano. Deixa eu ver. Isso, 12,5. Então, 12,5 é elevado a 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Fazendo a calculadora. 12,5 elevado a 2 vezes π. Isso aqui vai ser igual a 490,87 milímetros ao quadrado, porque o raio está em milímetro. Certo. Então, pessoal, agora a gente só vai substituir os dados
na fórmula. Então, a tensão de cisalhamento vai ser igual a força em AB, que é essa bem aqui, 40 quilonewtons. A gente deve converter essa força para newton. Então, a gente vai multiplicar por 10 elevado a 3 e dividir por 2 vezes 490,87. Aqui, pessoal, a gente pode fazer essa simplificação bem aqui, ó. 40 por 2. Então, a gente vai ter o seguinte. Tensão vai ser igual a 20 vezes 10 elevado a 3. Isso tudo dividido por 490,87. E isso vai ser igual a... Vou ver aqui a conta. 20 vezes 1000 dividido por 490,87. 40,74. Qual unidade seria aqui, pessoal? Bom, aqui a gente sabe, né, que a força está em Newton. E aqui a área está em milímetro ao quadrado. E a gente sabe, né, que Newton por milímetro ao quadrado é igual a MPa. Então, essa aqui é a unidade de tensão de cisalhamento, megapascal. Então, pessoal, com base nos cálculos realizados aqui, a gente consegue concluir, né, que a tensão de cisalhamento no pino A é igual a 40,74 megapascal. E com isso a gente finaliza a resolução da alternativa B. E agora a gente vai prosseguir para a resolução da alternativa C, que é a última dessa atividade. Bom, pessoal, agora a gente vai responder a última questão dessa atividade, que no caso é a alternativa C. E ela fala o seguinte: sabendo que o material utilizado nas barras possui uma tensão admissível de 200 MPa, é correto dizer que o material suportará a tensão normal aplicada? Bom, pessoal, então a gente vai ter que primeiro aqui identificar a tensão normal na barra AB e BC. E depois a gente vai comparar com essa tensão admissível. E essa tensão a gente calculou na alternativa A, né, que são esses valores bem aqui. Então, vou tirar o print para a gente fazer comparações com a tensão admissível. Aqui em cima a gente tem a... Peraí, bota mais embaixo. Aqui em cima a gente tem a barra B, a tensão da barra B, e aqui a tensão da barra BC. E aqui, pessoal, para a gente avaliar se de fato as barras elas vão suportar a tensão normal aplicada, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai pegar o valor da tensão admissível e se por acaso a tensão normal calculada for maior do que esse valor bem aqui, quer dizer que a barra ela não suportará a tensão normal aplicada. Agora, se a tensão que eu encontrei aqui na alternativa A for menor do que 200 megapascal, significa que as barras elas vão suportar a tensão normal aplicada. Então, pessoal, a gente tem o seguinte: a tensão normal que a gente obteve para cada barra é a seguinte, 26 e 159. Então, a gente consegue concluir que esses valores aqui são menores que 200 megapascal. Então, por conta disso, eu posso concluir também que o material ele vai suportar a tensão normal aplicada. Então, basicamente, era esse o raciocínio aqui para estar respondendo essa alternativa. Então, vou apagar isso aqui e vou escrever um texto afirmando isso que eu acabei de falar. É, podemos concluir por meio da alternativa A que a tensão normal aplicada nas barras A e B, A, B e BC são iguais, são, são respectivamente iguais a
iguais a 26,27 iguais a 26,67 MPa e 159,24 MPa. Só confirmar se é isso mesmo. Isso. Portanto, podemos concluir que o material vai suportar a tensão normal aplicada, pois a tensão admissível é igual a 200 MPa e os valores obtidos de tensão normal em cada barra são menores que a tensão admissível. Então, pessoal, basicamente seria isso aqui a resposta da alternativa C. Então, pessoal, com isso a gente finaliza aqui a resolução da atividade. Eu espero que essa resolução aqui tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvidas, vocês podem deixar aí nos comentários do vídeo, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.